Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, hein? Mais uma vez, através da mediação tecnológica Rondônia, estamos levando para vocês aula de química, conteúdo de química, tá bom? Muito importante, muito curioso, para que você possa aprender e ficar ligado, tá joia? E assim, nós estamos aqui hoje, o professor Antônio Almeida Pereira, o professor Almeida, para abordar conhecimentos da aula de número 3, ok? Então, de olho na tela aí, porque nós estamos com a aula 3.1, que vamos abordar sobre grandezas físicas, entre elas a densidade. Então, nós vamos conceituar a densidade e também alguns fatores que afetam a densidade. Tudo bem? Fique ligado, porque nesta aula nós temos como habilidade correlacionar dados relativos, tais como a densidade. Sendo assim, meu caro aluno, vejam essa atividade interativa. Olha só que legal. Responde rápido aí, meu caro aluno. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E aí, imaginando qual dos dois pesa mais? Fique ligado, porque você vai refletir, porém é importante aprender o que significa a densidade. Tudo bem? Então, nisso, vamos abordar o seguinte, olha aí. Se você tem na balança 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, não faz a diferença quanto à unidade de medida, né? Você viu que a grandeza é massa. 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. O que aumenta é o volume, a extensão. Como nós vamos aprender que densidade é a relação massa sobre volume, aí sim torna-se inversamente, quanto maior o volume, menor a densidade, quanto menor o volume, maior a densidade. Então, mas com relação a 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, a unidade de quilo é a mesma. O que muda é a extensão, o que muda é o volume, conforme vocês aprenderam na aula de número 2. Tudo bem? E assim, vamos ver. Porque temos a sensação de que o tal 1 quilo de chumbo é mais pesado. Aí você começa a imaginar várias coisas, né? Isso fica bem claro, conforme eu falei, quando você entender o que significa densidade. Vamos lá, então, olha só. Então, essa é a discussão a respeito das relações entre massa e volume que norteiam a densidade, tá bom? Materialmente falando, densidade é a medida em massa disposta em determinado espaço físico. Espaço físico que eu falei é a extensão, é um volume, tá bom? Cada matéria tem sua densidade, porque tem sua massa e o volume que ela ocupa e a extensão que ela ocupa, tá certo? Para isso, para você entender melhor ainda, vamos considerar o seguinte exemplo. 3 recipientes exatamente iguais foram dispostos um em cada balança. A água, 1000 gramas. Óleo, 900 gramas. E areia, olha só, 1.900 gramas. Então, com isso, o que se viu?
nossos olhos veem claramente recipientes exatamente iguais em tamanhos, porém em massas diferentes. Você está vendo aí que, do ponto de vista de extensão de volume, é o mesmo? No entanto, cada substância apresenta massa diferente. Você já pensou se tanto a água, como o óleo, como a areia, tivesse 1000 gramas? Você acha que ocupariam o mesmo volume? Então, diante disso, é bom você refletir, meu caro aluno, beleza? Porque densidade ou especificamente massa, ou massa específica, do ponto de vista matemático, sabemos que a densidade expressa exatamente a relação entre a massa de um corpo e seu volume ocupado. Assim, dividindo a massa de um material por seu volume, teremos a fórmula que calcula uma densidade no geral, isto é, densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume que este corpo ocupa no espaço, ou seja, a extensão. Tudo bem? Quando eu calculo a densidade matematicamente, eu posso expressá-la em gramas por centímetro cúbico, grama por mililitro ou quilograma por metro cúbico, tá joia? De forma que mantenhamos a relação de massa sobre volume, beleza? Na sequência, vimos o seguinte, como exemplo. Se misturarmos areia, água e óleo em qualquer proporção, o sistema apresentará sempre o seguinte aspecto. Olha aí, eu tenho um becker, né, que é um instrumento de medida, é um frasco que chamamos de vidro, um copo de vidro, e nele colocamos areia, água e óleo. Observe exatamente o que aconteceu nesse recipiente. E daí, nós chegamos à conclusão que cada substância tem sua própria densidade. Assim sendo, podemos identificar a substância que existe no material desconhecido, calculando a densidade deste material. E aí, olhando para o recipiente, qual dos três é mais denso ou menos denso? Então, aquele que fica na superfície, em cima, a parte superior, é o menos denso. Depois vem a água, consequentemente, vem a areia que fica no fundo do recipiente. E assim, para melhorar os seus conhecimentos, meu caro aluno, é importante que, uma vez que sabemos que densidade é massa específica de um determinado material, então vejamos a densidade de algumas substâncias e de alguns materiais numa temperatura de 25 graus Celsius, né? Porque nós vamos ver que a temperatura, ela influencia diretamente na densidade das substâncias. Para isso, olha aí, substância mercúrio apresenta uma densidade de 13,5 gramas por centímetro cúbico. O bambu, 0,31 a 0,4 gramas por centímetro cúbico. O chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico. Porcelana, de 2,3, o chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico. A borracha, de 0,91 a 1,25 gramas por centímetro cúbico. Prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico. E o granito, 2,64
a 2,76 gramas por centímetro cúbico. Já o alumínio, 2,70 gramas por centímetro cúbico, o diamante, 3,51 gramas por centímetro cúbico. O que se observa, meu caro aluno? É que cada substância tem uma densidade diferente na mesma temperatura. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com propriedades específicas da substância, no caso, a densidade. Valeu? Sendo assim, olha só, a densidade é diretamente proporcional à massa, porém, inversamente proporcional ao volume, conforme eu falei para vocês. Mantendo-se uma mesma massa, quanto maior for o volume, menor será a densidade, porque o volume ele é o denominador da fração. E aí se torna inversamente proporcional. E se quanto menor o volume, com certeza maior será a densidade, que é o valor da expressão, ok? Na sequência, vejamos a densidade e o que flutua. Eu pego uma rolha, tá bom? Água e chumbo. E ao colocar no copo, eu observo nitidamente que a rolha fica na superfície, na parte superior da água. E o chumbo fica na parte inferior. Isso porque eles apresentam densidades diferentes. Tudo bem? A cortiça, que é a rolha, né? Ela flutua na água porque ela é menos densa. Beleza? Olha aí. A cortiça flutua na água porque ela é menos densa. E o chumbo afunda porque é mais denso do que o líquido, quer dizer, do que a água. Mantendo-se a água como referência, porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por mililitro. Vamos lá? Para isso, precisamos conhecer alguns fatores que afetam, ou seja, que influenciam na densidade das substâncias. Sendo assim, olha só, precisamos ver que tipo de material, substâncias diferentes possuem densidades diferentes. Isto é inédito, ok? Depois, segundo passo, o fator temperatura. Quanto à temperatura, digamos que a temperatura da água varia conforme, olha só, eu diria assim, posso até colocar a expressão que a densidade, permita, tá bom, gente? Erro de gravura. A densidade da água varia conforme a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais leve ela fica, quer dizer, menor será a densidade. Quanto menor a temperatura, maior será a densidade e assim sucessivamente. Beleza? Quanto ao estado físico, nós sabemos que a água, no estado sólido, ela flutua na água líquida. Por quê? Porque no estado sólido, os cristais entre as moléculas da água que se formam aumenta de volume. E se mantém uma mesma massa, quando ela solidifica, a densidade fica menor, por isso o gelo flutua. Mas lembrando, tem que ser a água pura, não pode ser água que tenha sólido dissolvido, que tenha fragmentos, que tenha sólido de suspensão. Valeu? E na sequência, com relação à pressão, porque os gases sofrem forte influência da pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume, mas de uma mesma massa, aumenta a densidade. Se você diminui a pressão, este gás aumenta de volume e a densidade, consequentemente, vai diminuir. Beleza?
Olha só com relação a outros exemplos. Nós temos que materiais diferentes apresentam diferentes densidades. Exemplo, o ouro possui densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico e a prata tem densidade 10,5 gramas por centímetro cúbico. Uma substância no seu estado puro apresentará uma densidade diferente de quando a mesma estiver misturada com outra substância. Quer dizer, na mistura, a densidade se altera, tá? Para isso, observamos esses dois casos. Nós temos o ovo cru na água e nós temos o ovo cru na água salgada. Água salgada, você sabe que é uma mistura de água com diversos sais dissolvidos. Portanto, como a densidade e o volume, consequentemente, aumenta, olha aí, o volume do ovo, com certeza, aumentou, por isso que a densidade dele diminuiu e ele flutuou. Exatamente, diferentemente do que nós temos o ovo cru em água. Tranquilo? Por isso, também devemos observar que mudanças de estados físicos provocam mudanças na densidade de uma substância. Porque, olha aí, conforme nós abordamos, o gelo é água no estado sólido. O volume, a expansão entre as moléculas da água aumenta, porém a massa não aumenta. E aí a densidade da água diminui, fazendo com que o gelo, que é água sólida, flutue sobre a água líquida. Tá joia? Olha aí. Porque o gelo tem uma densidade de quanto? 0,92 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água do mar, 1,03. Então, mesmo que fosse água pura, que seria 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico, mesmo assim o gelo flutuaria. Mas lembra, no gelo não acontecerá a presença de impurezas. Tá joia? Porque o gelo é água pura. E sendo a água pura, quando ela solidifica, ela tem uma densidade menor, porque o seu volume aumenta. Consequentemente, se este gelo ganhar calor, passar para a fase líquida, consequentemente o volume dele vai diminuir e a densidade voltará a ser 1,03 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Então, só explicando para vocês a expressão que nós temos nesse exemplo do gelo na água líquida. E aí, quanto à temperatura? Ok? Nós temos uma temperatura normal, um gás na temperatura ocupando o volume 1, numa temperatura normal. E nós temos um gás, uma temperatura que foi aumentada, tá bom? Aí, ó, maior temperatura, denominamos o V2. V1, volume inicial, V2, o volume final. Nós temos a T, temperatura, e o aumento da temperatura. Então, vocês verem que quanto maior a temperatura para um gás aí, ó, beleza? Significa dizer que as moléculas se expandem. Eu estou falando isso em relação aos gases, tá bom? E com relação à pressão, levando em consideração os gases, né, porque os líquidos praticamente são incompressíveis, você não consegue comprimir os líquidos, mas sim um gás, né, que está na fase gasosa. Daí, o que é que nós temos? Quando o gás está sob uma pressão, ele ocupa um valor 1. Quando, olha aí, V1, volume inicial. Quando nós temos V2, nós temos o volume final. E P significa, desconsidere aqui temperatura, e nós temos aqui
pressão, quer dizer, pressão elevada, aumento de pressão. Tudo bem? Então, para os gases, para a matéria na fase gasosa, independente de qualquer tipo de matéria, quanto você mais aumenta a pressão, mais diminui o volume do gás. Tá bom? Eles se comprimem, ele se reduz de volume. Valeu? Para isso, por que as pessoas não afundam no Mar Morto? O que significa Mar Morto? Mar Morto é o mar de uma região onde tem grande concentração de sal. E assim o ser humano, na horizontal, conforme está vendo, por que ele flutua, tá bom? Quem se torna, veja bem, considerando o volume da água, a massa da água, mas principalmente a massa do corpo e o volume que o corpo apresenta. Beleza? Por isso que naquela região o corpo flutua. Meus caros alunos, então, já que nós abordamos sobre densidade, vocês já viram a relação massa sobre volume, que tal partiremos agora para, no laboratório, a gente determinar a densidade de algumas substâncias, beleza? Fica de olho aí, porque agora é hora de você, daqui a pouco você vai ver, olha só, com relação ao experimento, não é isso? Então, o tutorial que você vai ver aqui com o experimento de laboratório sobre a densidade, ok? Olá, meus caros alunos, estamos aqui diante de um tutorial de Química, né? Aquele velho experimento de Química. E nesta aula de hoje, nós vamos fazer a determinação da densidade das substâncias. Que substâncias são essas? Então, nós temos o ferro, que é o prego, que corresponde ao ferro fundido, e nós temos a madeira seca, tá legal? Através desse retângulo. O que é a densidade? Densidade significa a relação entre a massa de uma substância e o volume que ela ocupa. O que aconteceu? Eu peguei 10 unidades de prego, pesei na balança e encontrei uma massa de 18 gramas. Esses 10 pregos eu tirei da balança e na proveta de 100 ml eu coloquei 20 ml de água. Olha só, 20 ml de água na proveta. Ao pegar as 10 unidades de prego, eu coloquei na proveta e observei que houve um deslocamento de volume igual a 2 mililitros. Esses 2 mililitros, exatamente o volume que essas 18 gramas de ferro ocuparia se tivesse sozinho. Diante da massa do ferro, 18 gramas, diante do volume deslocado, 2 ml, agora eu vou calcular a densidade. Então, chegamos à conclusão de que a densidade do ferro, dividindo 18 gramas por 2 ml, corresponde a uma densidade de 9 gramas por mililitro. Isto é, para o ferro, cada mililitro ou cada centímetro cúbico, né, que você tem, existe uma massa de 9 gramas. Então, essa é a relação massa-volume que determinamos a densidade do ferro. A outra substância é a madeira, e para isso nós escolhemos a madeira seca. Então, eu peguei um pedaço de madeira seca e vamos determinar a densidade da madeira. De que forma? Como eu vou utilizar a massa? A massa da madeira, eu pesei na balança e encontrei 78 gramas desse pedaço de madeira. Tudo bem. E o volume? O volume, olha,
No prego, eu coloquei na proveta e medi o volume deslocado de 2 ml. Para madeira, não. A madeira eu tenho que considerar as 3 dimensões: comprimento, largura e altura ou espessura. E quando eu utilizei a régua, eu encontrei comprimento 12 centímetros, largura 8 centímetros e espessura ou altura 1,2. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, vezes centímetro, centímetro cúbico. Portanto, ao multiplicar 12 vezes 8 vezes 1,5, o volume da madeira foi 144 centímetros cúbicos. Como eu tinha pesado na balança, a massa era 78 gramas, quando eu dividi, encontrei a densidade 0,54 gramas por centímetro cúbico. Significa dizer que cada centímetro cúbico da madeira seca corresponde a uma massa de 0,5 gramas. E é por isso que a madeira seca, quando você coloca, ela flutua, uma vez que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A madeira seca tem densidade menor. Ok, meu caro aluno? Então, vimos que a densidade do ferro 9 gramas por mililitro e a densidade da madeira 0,54 gramas por centímetro cúbico. Esperamos que você tenha entendido sobre o experimento aqui realizado relacionado à fundamentação teórica que nós abordamos para vocês sobre a densidade das substâncias, ok? Então, até o próximo tutorial, meu caro aluno. Valeu! E aí, meu caro aluno, será que agora melhorou o seu conhecimento sobre a densidade das substâncias? Olha só que bacana, hein? Nós demonstramos para você a densidade do prego, ou seja, do ferro, né? Da substância do ferro, do metal ferro, que é o prego que corresponde ao ferro fundido. E a densidade da madeira seca, né? Onde, através de um retângulo, podemos medir o volume, a sua massa na balança e calcularmos, consequentemente, a sua densidade, tá bom? Mas vamos continuar porque temos mais conhecimentos sobre densidade pela frente, ok? Vamos lá, então? Olha só, com relação à densidade, nós precisamos de um instrumento que nos permita medir a densidade das substâncias. E esse, assim como para medir a massa, a grandeza massa, nós utilizamos balança, para medir a densidade das substâncias, nós utilizamos densímetros. E com relação às bombas, né, de combustível, o densímetro das bombas de álcool combustíveis mede a densidade, de modo que o consumidor vai identificar se o combustível foi ou não adulterado, né? Porque, olha só, o álcool ele tem uma densidade aproximadamente 0, ok? 8 gramas por mililitro. E, de repente, você pode observar se essa densidade está para mais ou para menos, né? Dependendo, a densidade que eu me refiro é a densidade do álcool que vai colocar no seu veículo, tá joia? Para isso, vamos agora amadurecer um pouco nos nossos conhecimentos através de um aprender fazendo. E no aprender fazendo, veja só o enunciado. Aqui no exemplo 1, nós temos o seguinte. O estudante desejava medir o volume de um parafuso grande e, para isso, colocou água em uma proveta
e determinou o volume da água. Em seguida, colocou o parafuso dentro da proveta e novamente determinou o volume. Olha aí. Antes, verifique o volume que você tinha de água na proveta. Beleza? Tá aqui, ó. E depois, quando você colocou o parafuso, você viu que houve um deslocamento de volume. Tá joia? Se houve um deslocamento de volume, vocês viram lá no tutorial, viram no experimento, quando eu determinei o volume que ocupava as 10 unidades de prego, no caso da determinação do ferro. Então, olha só, ele pegou a água, né, e colocou o parafuso na água. Diante disso, ele observou que o volume que existia antes na água era de 80 ml. Antes de colocar o parafuso. Quando colocou o parafuso, este volume, tá bom? Sofreu um deslocamento. Então, ele aumentou. Tá bom? Consequentemente, esse volume deslocado é o volume que o parafuso ocuparia sozinho, ok? Daí, para isso, ficou fácil de calcular a densidade do parafuso. Beleza? Observando a diferença no volume da proveta e sabendo que a massa do parafuso é 157,4 gramas, pediu para determinar qual volume corresponde ao parafuso. Você viu meu comentário, não foi? Você viu meu comentário aí para você clarear um pouco sobre o raciocínio. Primeiro, né? Olhando anteriormente, você tinha um volume inicial. E quando você colocou o parafuso, você obteve um final. Mas, professor, qual é o volume que eu vou dividir a massa do parafuso? Não é o volume de 100 ml, mas sim o volume que, quando você colocou o parafuso, ele gerou o deslocamento. Para isso, aí, pelo cálculo, nós tivemos que, olha a massa do parafuso, hein? A massa não alterou. A massa continuou 157,4 gramas. E aí, o volume do parafuso, você tem o volume final, que foi depois que colocou o parafuso, menos o volume inicial. 100 menos 80, o volume do parafuso foi de 20 ml. Ok, meu caro aluno? Então, a maneira prática de você determinar o volume de um metal, você estabelece um volume fixo do líquido, no caso a água, e você imerge, quer dizer, você coloca a massa, coloca esse parafuso, ou esse ferro, ou esse metal, seja ele qualquer, pode ser uma prata, pode ser um zinco, um cobre, enfim, sobre a proveta, que ele vai deslocar. Por quê? Relacionando aqui, como o volume foi de 20 ml, por que foi de 20 ml? É que existe uma propriedade geral da matéria que nós sabemos que trata-se da impenetrabilidade, que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Quando o parafuso entrou na água, o volume foi deslocado. E aí, esse deslocamento caracterizou exatamente o volume que aquele ferro ocuparia se ele estivesse sozinho, tá bom? E na sequência, agora ficou fácil, né?
para determinar a densidade do material que ele é feito. Porém, a unidade foi grama por centímetro cúbico, né? Eu estou trabalhando com duas grandezas. Valeu aí a referência? Olha só, grandeza, eu estou trabalhando com massa e estou trabalhando com volume. A unidade, grama por centímetro cúbico. Quando eu parti para o cálculo, considerando que a densidade, ela exprime a relação da massa de uma substância pelo volume que ela ocupa, e aí nós obtivemos o seguinte: a massa do parafuso, de quanto? Quanto que era a massa do parafuso? 157 gramas. Qual foi o volume deslocado na proveta? 20 centímetros cúbicos. Então, significa dizer que a densidade do parafuso igual a 1,87 gramas por centímetro cúbico. Interpretando agora, conclusão, entendemos que, pelo conceito de densidade, que cada centímetro cúbico que ocupa de extensão o parafuso, ele dispõe de uma massa de 1,87 gramas. Ou você pode pensar da seguinte maneira: se eu tenho, olha lá, 157,4 gramas, mas ocupando um volume de 20 centímetros cúbicos, olha aí. Então, fica claro de que cada centímetro cúbico deste parafuso, indistintamente, existe uma massa de 1,87 gramas. Ok? Então, meu caro aluno, através desses aprender fazendo, que nós denominamos de atividade durante as explicações, demonstrar para você que fazendo durante a aula favorece o aprendizado do aluno. E como nas aulas anteriores vocês tinham aprendido já sobre grandezas da matéria, unidades e símbolos, as conversões de unidades, quando temos a grandeza de massa, a grandeza de volume, e aí, conhecendo-se a grandeza de massa, o volume, nesta aula abordamos sobre a densidade das substâncias, que relaciona diretamente a massa de uma substância com o volume que ela ocupa. E vários exemplos nós demonstramos, como também o experimento realizado no laboratório, no qual, diante da madeira seca e do ferro, em forma de prego, podemos calcular a densidade de cada um. Quanto à massa, a grandeza massa, qual o problema? Não, foi tranquilo. Ambos nós medimos na balança. Agora, o que variou, o que mudou, a técnica, foi a maneira de determinar o volume. Porque para o prego eu coloquei na balança e encontrei o volume deslocado. Mas para a madeira, eu calculei as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E quando eu trabalho nas 3 dimensões, utilizando a unidade centímetro, eu obtive o centímetro cúbico. Daí, dividindo a massa da madeira pelo centímetro cúbico, encontramos exatamente a densidade da madeira. Valeu, meu caro aluno? Então, esperamos que vocês tenham entendido e compreendido bastante os conhecimentos abordados nessa aula. Isso foi apenas a teoria. Daqui a pouco faremos uma revisão para que você tenha sucesso na sua atividade de sala.
Valeu!